Voltamos. Todas as vezes que a live cai não, fica muda, ou cai também, é porque a vitória é grande. Todas as vezes é isso. Agora caiu por uma displicência minha. Caiu não, ficou mudo hoje por uma falha minha. Eu não deixei no modo avião, tem que deixar no modo avião o celular. Senão entra a ligação e fica mudo. Alô, Instagram, podia melhorar isso, hein? Podia melhorar isso, hein? Mas tudo bem. Essa é a regra do jogo. Então todas as vezes que eu entrar, eu tenho que colocar no mudo. Senão entra uma ligação e fica mudo. Eu tenho que colocar no modo avião. Tá bom? Então vai chegando aí, ó. Dispara o dedinho pro Instagram rampar. A gente tava com 77 pessoas na live, se eu não me engano. Então só pra entrar todo mundo aí. Vai voltando. E a gente já tá caminhando pro fim já. E a gente tava falando de Ana, né? Que tinha uma vontade de ser mãe, mas ela era estéril. E pelo fato dela ser estéril, ela chorava ano após ano, o choro dominava ela. E fez com que a alma dela entrasse num estado de amargura, fez com que ela parasse de comer, fez com que ela não aceitasse o amor do marido. Então, ela vivia uma vida desgraçada. Mas um dia ela entregou toda a sua vida para Deus. Ela entregou toda a vontade da carne, do coração dela, que queria ser mãe para ter o filho. E o dia que ela entendeu que ela poderia ser mãe, mas para entregar o seu filho na mão de Deus, o jogo virou na vida de Ana. Então presta bem atenção. A fé não anula o choro. Eu vou até colocar um post que eu queria muito que você comentasse, para a gente poder levar mais longe essa semente que é o Evangelho de Deus. A fé não anula o choro. Anota aí, a fé não anula o choro. Pelo contrário, nós usamos o choro para ter mais intimidade com Deus e ser consolado por Ele. É forte. A fé não anula o choro. Foi isso que Deus me falou hoje. Mas você pode usar o choro, Bruno, para ter mais relacionamento comigo, mais profundidade comigo. Agora, para você ter mais profundidade com Deus, é você ter um comportamento como Ana, que passou anos e anos chorando. Ela chegou na presença de Deus, olhou para a sua própria vida, desejou ser transformada por Deus. Antes de ser mãe, eu preciso ser transformada por Deus, mas ela não agia assim. Ela só queria ser mãe. Acreditava em Deus, ela ia no templo, ia na igreja, não resolvia nada. Irmão, tem uma estatística aí de 70% das pessoas que vão na igreja não tem a vida transformada em Cristo Jesus, irmão. Para não falar mais do que 70%, infelizmente. Por quê? Porque a gente aprende que na religião de que é pra gente ir para resolver os nossos problemas ou para viver uma sistemática. E não tem nada a ver disso daí. O Evangelho, que é poder de Deus, como Paulo escreveu, ele tem o poder para transformar a nossa vida. Um poder, fazer com que nós sejamos capacitados para poder confiar nesse Deus Pai. Mas para poder acordar todos os dias e clamar e buscar, através do choro, qual é a sua vontade sobre a minha vida. E Deus me traz aqui para ser boca de Deus no dia de hoje, essa segunda parte do devocional, para te falar o seguinte: é necessário que você, junto com Jesus, hoje, ao desligar esse devocional, faça uma varredura sobre a sua vida e veja quais são os seus comportamentos que alimentam a sua carne. Essa é a vontade de Deus. Que Deus quer que você, ao invés de se alimentar nesta sua carne, você se alimente na presença dele. E aí sim, você vai ver o que ele vai fazer com o motivo ou com os motivos que fazem você chorar. Você entendeu? Entendeu a tarefa de hoje? E aí vai ter dois grupos de pessoas nessa live. Vai ter o grupo de pessoas que, sim, entendi. E vai ter o grupo das pessoas, não entendi, mas que vai fazer. Que isso, Bruno? Jesus, ele conta uma parábola de um pai que tem 2 filhos. E o pai chegou para os 2 filhos e falou: vem cá, primeiro filho,
preciso que você vá trabalhar na vinha. E ele fala assim, tá bom pai, eu vou. Mas a Bíblia diz, não foi. Aí ele vai pro segundo filho e fala, ô filho, vai trabalhar na vinha pro pai hoje. Aí o filho fala, pai, não vou não. Mas arrependido foi. Então Deus me trouxe até aqui hoje para que você possa ir até a presença dele, não para resolver a situação ou para clamar ser mãe, como Ana. Quando Ana foi para a presença de Deus, para buscar ser transformada, eu não aguento mais esse choro. Eu quero entregar a minha vida para você, Jesus. Eu quero colocar o meu coração inclinado para você. Eu não quero inclinar mais o meu coração para bebedeira, para droga. Eu não quero mais inclinar o meu coração para homens, para mulheres, para amante. Eu não quero mais inclinar meu coração para palavrão. Eu não quero mais inclinar o meu coração para ciúmes, para rixas, para ficar olhando a vida dos outros. Eu não quero mais ficar inclinando o meu coração para essas coisas. Eu preciso ser transformado por você, Jesus. Eu dependo de você, Jesus, para essa transformação. E aí sim Deus vai te colocar num outro nível. Aí sim Deus vai resolver esses outros problemas que Ele precisa resolver. E é por isso que talvez esse problema não é resolvido. A minha depressão só foi resolvida quando eu entreguei tudo para Jesus. Tudo, tudo, tudo. Agora, sempre há o que a gente... sempre há fase da nossa vida onde a gente se inclina para a carne e precisa voltar a entregar tudo para Jesus. Senão você fica só numa fé de acreditar, uma fé de leitura bíblica. Ninguém está ativando a fé aqui em você de leitura bíblica. Ninguém está ativando a fé em você de acreditar em Deus. O Deus vivo quer habitar dentro de você e transformar você numa verdadeira adoradora, num verdadeiro adorador, santificado na presença dele. É forte isso. Alguns vão dizer, beleza, Bruno, eu vou fazer isso. E não vai fazer. Eu também já passei por isso, não vai fazer. Agora tem gente que vai falar assim, depois eu faço, não vou fazer. Mas arrependido vai fazer. Então Deus está chamando você para o arrependimento hoje. O que é que você precisa se arrepender da sua vida? Você percebe como foi a construção do Espírito Santo hoje? Você percebe o quanto que foi Deus que falou com a gente nessa sala? Como eu queria que todos entendessem isso, ou que crescem nisso. Tem nada a ver comigo. Eu sei que essas palavras não vêm de mim, vêm dele. Mas antes de entrar com vocês, eu precisei, em um assunto específico pessoal da minha vida desde ontem, me derramar na presença de Jesus. E foi isso que Ana fez. E Deus deu o filho para Ana. Deus honrou. Quando você honra a Deus, Ele te honra. Quando você entrega tudo para Deus, Ele entrega tudo para você. Na verdade, Ele já entregou o próprio filho dele. Isso faz com que a gente viva uma vida abundante. Mas veja só. Eu não estou procurando aqui nessa live pessoas, seguidores. No Cola na Videira, no Bruno. E nós não estamos procurando milhões de seguidores. Nós não estamos procurando 1000 pessoas na live. Nós estamos procurando, junto com Jesus, verdadeiros adoradores. Pessoas dispostas a andar com Jesus. E para andar com Jesus, inevitavelmente você precisa soltar vontades da sua carne, vontades do seu coração. Então não cobre de Deus, e aí eu não queria dizer isso, mas ele manda dizer, não cobre de Deus que ele não está falando com você. Não cobre de Deus que você não escuta a voz de Deus. Cobre de você mesmo um coração arrependido. Cobre de você mesmo um coração arrependido e entrega para ele isso que você precisa se arrepender. Você sabe que você precisa parar de fazer. Você sabe. Isso aí. E eu estou do seu lado. Homem e mulher aí da sala, eu estou do seu lado. Juntos. Você está se escondendo por trás da onde? Está se escondendo por trás de rede social? Você está se escondendo por trás da onde? Só o Espírito Santo para poder te dar esse entendimento. Eu não posso dar. Então Deus está chamando verdadeiros trabalhadores na vinha para que arrependido vá até essa presença de Deus, como Jesus disse. Felizes os que choram, porque serão consolados por Deus. Seremos consolados por Deus na presença de Deus, aonde eu pego o choro e canalizo ele para um verdadeiro arrependimento. Para um verdadeiro arrependimento. Então, gente, olha só, é muito sério essa live, é muito sério. Para de cobrar de Deus de que Ele não te escuta e de que Ele não fala com você.
Ah, eu não cobro. Cobra sim. Você fala que ele não fala com você, que você não escuta a voz de Deus, você está cobrando dele. Você está falando que a pendência é dele. E não é dele. Sabe por que Deus escreveu na Bíblia, deixou escrito para nós o versículo mais poderoso do universo? Qual que é, Bruno? Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, Jesus, para todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus, o próprio Deus, entregou tudo o que ele tinha, que era o seu único filho, Jesus, para poder derramar, depois da ressurreição, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para o Espírito da adoção, o Espírito que traz de volta os filhos de Deus. Ser humanos que vivem como órfão, distante de Deus. Viver distante de Deus é viver como órfão, porque Deus é pai. Nenhum pai quer viver longe do filho. E a Bíblia diz, é o Espírito da adoção. Então, talvez seja uma vontade ilícita, o que você tanto quer e que não acontece, e que faz você chorar, e que faz você estar angustiado, faz você estar angustiada. Como Ana tinha uma vontade ilícita, uma vontade de princípio bíblico, que é o quê? Ser mãe, ter uma família. Mas o coração dela estava inclinado em ser mãe, para satisfazer a carne dela. Quando ela entendeu de que o segredo é não satisfazer a nossa carne, mas buscar o Espírito de Deus, e ele vence a carne, sabe o que aconteceu? Ela pegou o filho dela, chamado Samuel, e apenas cuidou dele na fase inicial da vida dele, de criança, de fase de amamentar. Deu de mamar, como Betina está recebendo de mamar da Bruna, e logo depois ela entregou Samuel para os sacerdotes, para que ele fosse treinado, morou longe da mãe, a mãe que tanto gemia, chorava pelo filho. Ela estava arrependida e satisfeita em Deus. Então, ela entregou o filho dela, que morou longe dela, mas que foi preparado para ser um profeta em Israel. E esse profeta se chama Samuel. Tem 2 livros na Bíblia escritos Samuel. Esse Samuel ungiu o futuro rei de Israel, ungiu o rei de Israel, Davi. Esse Davi, da linhagem de Davi, veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, uma atitude de arrependimento de Ana de lá de trás, talvez você não enxergava arrependimento em Ana. Talvez você só enxergue arrependimento quem usa droga, cocaína, quem traiu, quem se prostituiu, quem mentiu, quem bateu, quem matou, né, cometeu assassinato. O próprio Davi foi um assassino. Além de filho de Deus, ele foi assassino. Ele se arrependido foi e Deus perdoou ele. Precisa ter arrependimento. Talvez você não enxergava esse arrependimento em Ana. E Ana se arrependeu de ter buscado ano após ano satisfazer a carne dela. Satisfazer a carne dela é satisfazer a vontade dela. E Deus tem um assunto que Deus tá que eu estou sendo esmagado por Deus, triturado por Deus. E é bom, porque a Bíblia diz que só nasce algo novo quando a semente só dá fruto, só nasce fruto, ou seja, nasce algo novo quando a semente morre. Precisa morrer. Qual é a sua parte que precisa morrer hoje? Qual é a parte de dentro de você, carnal, humana, que precisa morrer hoje? Você percebe que esse devocional não é para buscar espectadores de fé, que não é para buscar pessoas religiosas, nós nem queremos isso. Você percebe que esse devocional é uma mudança de vida minha e sua, e eu estou vivendo isso, irmãozão. Eu estou vivendo isso, irmãozão. Você percebe que essa fé não é para abrir live, para ter curioso dentro dessa live, é para levantar pessoas que estão desejando andar com Jesus. A família JC são pessoas, mulheres e homens que querem andar com Cristo. E hoje tem encontro mulheres de fé. Por que você não entra no encontro mulheres de fé? Fala pra mim por que você não entra. Porque às vezes você quer só entrar pra bater cartão na live de manhã. Você quer entrar de manhã só pra bater cartão? Ou só pra viver na beirinha com Deus? Deus está te chamando pra viver muito mais. Não para de buscar Ele, não. Não para de ir para lugares, de se movimentar, de ir num templo, de ir no encontro de mulheres de fé, de homens de fé. Aqui no Coronel Videira a gente tem essa possibilidade para você. Não deixa de jejuar, não deixa de orar, não deixa de ir de fazer uma viagem, sei lá, com uma missão. Nós temos que se movimentar, não dá para viver falar o que o outro tem que fazer. Não adianta eu entrar aqui e só falar o versículo para vocês e falar, tem que acreditar nisso daí. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Por isso que também eu passo por cada vale da sombra da morte, que se vocês soubessem, se vocês soubessem, não foi à toa.
Não é à toa que ele me levantou aqui para ser canal de Deus, mas ele quer te levantar aí. Agora se prepara, precisa soltar na mesa. Precisa soltar na mesa aquilo que você já sabe que você precisa soltar e você não solta. Ah, tá tudo bem. Jesus, ele disse: maldito o homem que vive no muro. Ou é quente ou é frio, irmão. Ou é quente ou é frio. Não vem com negócio de morno pra cima de nós, não. Ou você vai beber café gelado com gelo, como diz meu amigo Bazan, espanhol, ainda que algum ser humano te rejeite. Eu quero te dizer uma coisa: eu amo sua vida. Um beijo no seu coração. Porque Jesus te amou primeiro do que eu. Ponto final. Segundo, quem sou eu para rejeitar alguém, velho? Quem sou eu, velho? Segundo, quem tem ouvidos para ouvir, que pode ouvir aí. Segundo, tá bom. Tá bom. Qual é a vontade que você tem que soltar? Alguém ousa escrever aí? Alguém corajoso? A Bíblia diz: confessai seus pecados. Mas talvez você não precise fazer isso aqui não, tá? Você pode ter que fazer isso num mais privado. Aqui tá muito aberto, você não sabe nem quem tá na live. O fato é o seguinte: se for para ficar curioso aqui no Cola na Videira, pode disseguir. Dissegue, irmão. Dissegue. Dissegue. É, isso aí é só um botão. Agora, se é para seguir, é para avançar. E nós vamos junto. Nós somos falhos. Nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus todos os dias. Mas nós não vamos ficar jogando na conta de Deus de que Ele não fala. Nós não vamos ficar jogando na conta de Deus de que Ele não... Ah, essa fé é para os outros, para mim não é. Você precisa de uma cura de dentro para fora, como Ana precisava. Fez com que ela falasse assim: eu já tenho tudo que eu preciso, eu entrego até meu filho. Eu entrego até meu filho. Alguém escreveu aí: entregar a preguiça. Pronto. Qual é o desejo da sua carne que você tem que entregar, que você está negociando com Deus? Ah não, faz parte, Jesus me ama, tem problema eu fumar. Você acha que eu queria falar isso aqui, irmão? Não, mas se ele manda dizer, eu não estou para agradar, velho, hoje. Na moral. Porque isso me matou. Eu fiquei 3 anos, eu acho que uns 3 anos, indo na igreja, pedindo oração, vivendo mesmo. Eu conheço um religioso de longe, porque eu era religioso. Queria performance de ler Bíblia, ficava travado na minha vida. Ia na igreja, mas não saía da prostituição. Ia na igreja e não parava de consumir pornografia. Por quê? Não queria soltar. Bom demais. Gostoso o desejo da carne. Gostoso. Gostoso o desejo da carne. Ficar stalkeando não sei quem. Ficar controlando a vida de alguém. A carne adora controlar a vida de alguém. Ficar brigando. A carne adora brigar para ganhar e mostrar que ganhou. Irmão, você percebeu que Deus te trouxe até essa live para você ressignificar o que é o choro? Você percebeu? Você recebeu algo de Deus pra gente orar aqui? Na verdade, eu não vou nem orar, irmão. Eu quero que você ore. Ao desligar esse devocional, você vai orar. Eu quero te encorajar a isso. Porque não tem protocolo para orar. Apenas um coração contrito. Um coração arrependido. E um coração que reconhece que só pode vencer essa sua inclinação para a carne pela presença do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo. Ficar olhando a vida dos outros é para matar, é para desejar a sua carne, é desejo de carne. Ficar escondido em rede social, desejo de carne. Como a Bíblia diz, imoralidade sexual, desejo de carne. Bebedeira, desejo de carne. Orgia, desejo de carne. Amante, desejo de carne. Olha só, quando Bruna nasceu, Bruna preparou, eu junto com ela, porque ela que encabeçou isso, tudo para receber a Betina. Amigos nos ajudaram, presentes que a gente recebeu que a gente não poderia comprar. Ou seja, tudo foi preparado para receber a nossa filha Betina. É assim com Deus. Deus já tem tudo preparado para você. Ele não está nem aí para suas inclinações de carne. Ele está aí para o seu arrependimento. Ele só quer você como Ana.
arrependida de ter passado ano atrás de ano com o coração inclinado em ser mãe, estéril. Você está insistindo em algum homem, em alguma mulher aí que Deus não tem para você. Ah, não, é só uma baladinha, só é top. Tá bom, vai na baladinha. Ô Bruno, e você não vai na balada? Não, porque eu não me satisfaço mais. Se um dia que eu for, eu vou pregar o evangelho lá dentro. Já fui muito, irmão, já fiquei muito louco. Mas não tem problema aí. Mas você sabe o que eu tô te dizendo. Chegou o momento de romper na fé. E parar de colocar na conta de Deus. Uma fé que não eu vou buscar a fé porque aí eu não vou ter problema. Eu vou buscar na fé porque aí eu não vou chorar mais. Você está buscando satisfazer o seu ego. Para andar com Jesus, vai passar pelo vale da sombra da morte. Precisa negar a si mesmo. E Ele me convida a negar a mim mesmo todos os dias. E alguns assuntos a gente não quer negar a si mesmo. Então não esquece isso que o pastor, que eu não vou honrar o nome dele aqui, porque eu não lembro o nome dele, mas é que a Isadora postou e eu vi lá. Mas é no seu arrependimento, em te mostrar o que Ele tem para você hoje, do que o que Ele tem para você no próximo ano, no final desse ano, nos próximos 5 anos. Porque se você não entender que é necessário se arrepender diariamente e buscar uma transformação de dentro para fora diariamente, você nunca vai chegar naquilo que Deus já tem pronto para você. E isso não vai fazer com que você aguarde a volta de Jesus. Porque não vai ser fácil. O mundo está sendo espremido. E só está começando. Não vai ser fácil aguardar a volta do Nazareno. Mas se a gente decidir aguardar e buscar, Ele garante a vitória. Porque Ele disse, eu já venci o mundo. Vocês passam por aflições. Mas na minha presença, verdadeiros adoradores sabem que na minha presença eu já venci qualquer batalha que vocês estão vivendo ou que irão viver. Deixar a idolatria é muito importante, isso que a Silvia escreveu. Muito importante. Tem muita idolatria oculta, idolatria ao dinheiro, idolatria sexual, que era o meu caso, idolatria de pornografia, idolatria de homem, idolatria de mulher, idolatria de trabalho, idolatria de pau, pedra, periquito, papagaio, idolatria de um monte de coisa. Se tem uma coisa que Deus fica triste é com idolatria. Está escrito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Um beijo no seu coração. Agora eu não vou orar, quem vai orar é você. Hoje vai ser você que vai orar. Eu vou ficar agora aqui na resenha, com a Josi Peps, com a Silva, com a Tati. Agora é o Bruno Carne que está dizendo. Eu não queria dizer tudo isso que eu disse, mas é Deus que manda dizer. Então se liga no que está acontecendo, tá bom? Porque quem sou eu? Mas Ele me escolheu para dizer isso. Então, ok. Beleza. Vou dizer de novo. E o Espírito falou para mim, eu falei e eu pedi para Jesus para eu não esquecer nunca disso. Eu, Bruno Loureiro, junto com a minha família, não estamos aqui no Cola na Videira para buscar volume de pessoas. Porque volume de pessoas não foi isso que aconteceu com Jesus e a gente quer ser igual a Jesus. Apenas 125 pessoas esperaram Jesus. Aguardaram a promessa. A promessa é o recebimento do Espírito Santo. Então você está sendo convidada, vai ficar salva. Já ficou a primeira, vai ficar a segunda parte, tá? Porque a Vitória é grande, ficou mudo no meio do caminho, teve que dividir em 2 partes a live. Então você está sendo convidada a largar tudo, a abrir mão. O que você precisa abrir mão? É você e Deus agora, tá? E hoje tem encontro Mulheres de Fé às 19h30. Quem tem interesse, manda um direct para mim, tá bom? O encontro é no Google Meet, né? Você pode usar o celular, você pode usar seu tablet, você pode usar seu Mac, você pode usar seu Lenovo, computador, celular, você pode usar o que se for, você entra, você se une com outras mulheres. É muito importante as mulheres de fé estarem juntas. Deus faz coisas gloriosas. Tem muito desafio dentro de mulheres de fé, né, Pia? Mas é porque tem muita vitória aí nesse meio. Onde tem muito desafio é porque tem muita vitória, porque a vitória é grande.
Então, mulheres de fé, seguem firme na paz, tá bom? Vocês estão mais do que no caminho. Hoje, às 19h30, mulheres de fé. Eu creio que pelo menos uma mulher nova vai estar nesse encontro. Se tiver, me fala depois que eu vou ficar muito feliz. Ana Carol ou a Lu Mayuma, quem tiver aí, que tiver no grupo hoje à noite, me fala daí se entrou uma alma nova, porque, como Jesus disse, uma alma vale mais do que qualquer coisa aqui na terra para Deus. Uma alma vale mais do que qualquer Tesla, Apple, Instagram, Facebook, ações. Tudo isso vira pó. Mas a alma não. Ou a alma vai ser salva eternamente, ou ela vai entrar na morte eterna, o que eu não gostaria de viver. E eu oro para que você também não viva e que nenhum familiar meu não viva isso. Amém? Eu acho que é isso, gente. Então eu creio que você saiu daqui com um novo significado de vida, do que é choro. Eu creio nisso. E eu creio que você tem um trabalhar agora com Deus aí, de entregar na mão dele isso que você já sabe que tem que entregar. E praticar. Mostrar para ele que você está comprometida nesse relacionamento. Assim como ele se comprometeu comigo e com você há 2000 anos atrás. E pode ter certeza, ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Entra na bio. É isso aí. Obrigado, Renatinha. É isso aí. Tá bom? Vai ficar gravado aí. E entrem lá. Mulheres de fé. Beijo no coração de vocês. A vitória é muito forte. É muito grande. Tchau, gente. Amanhã acho que vai ser 9 ou 10 horas da manhã, tá? O devocional. Vou botar um lembrete nos stories. Vou alinhar com a minha família e depois eu volto com vocês, tá bom?